Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, minha gente, está começando o nosso bate-papo das 6, o nosso programa de quarta a sexta-feira, sempre com um tema bem interessante para a gente conversar um pouquinho. E hoje também nós vamos trazer mais um assunto muito relevante, de interesse de toda a comunidade que nos assiste. Quero agradecer a sua audiência, você de Linhares e região que nos assiste pelo canal 16.1, Colatina, São Mateus, na Grande Vitória também, onde o nosso sinal chega, e para o sul do estado através de Cachoeiro de Itapemirim. As nossas redes sociais, nosso canal no YouTube é TV Sim Espírito Santo, para quem nos segue por aí, pode deixar lá seu recadinho, sua participação. O nosso WhatsApp, 99808-3421, para você interagir, participar conosco. A sua opinião, a sua participação é muito importante, tá bom? Temos lá a imagem de fora, vamos dar aquela espiadinha antes de cumprimentar os nossos convidados da noite, para a gente dar uma olhada aqui como é que está o movimento no trânsito aqui em Linhares, BR-101, que corta a nossa cidade. Sexta-feira costuma ser um movimento maior. Tá tranquilo ali, né, próximo à ponte Joaquim Calmon, entrada e saída da cidade, nesse começo de noite de sexta-feira. O inverno chegando ao fim, né, a noite chega mais rápido, e a gente vê um movimento bem tranquilo, tá bem sossegado ali, né? Agora, na câmera posicionada aqui na nossa sede, aí sim, aí tá mais intenso. Esse é o cruzamento de acesso aos bairros São José, Movelar, região, Linhares 5, né? E para quem segue para cidades da região norte, São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, etc. Movimento mais intenso, retenção no semáforo, costuma ser assim todos os dias nesse horário, né? Pela manhã e comecinho de noite. Gente, começou nesta sexta-feira, dia 30 de agosto, a propaganda eleitoral gratuita, né? Obrigatória, no rádio, na televisão, dando assim um start, né, para a campanha eleitoral que já havia começado, né, meio que devagarinho, mas agora começa a pegar fogo de fato. Teremos aí pouco mais de 30 dias em que os candidatos poderão apresentar suas propostas, candidatos a prefeito, vice e também os vereadores. Vemos aí em Linhares os 4 que disputam a prefeitura, né? O atual prefeito Bruno Marianelli, do Republicanos, Lucas Escaramuço, deputado do Podemos, que também é candidato, Mauro Rossoni Júnior, o Maurinho, do PL, e o Wilson Ramos, o Galego, né, como é conhecido, do PT. São os 4 postulantes aí para o cargo de prefeito aqui em Linhares. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre os vices também que foram escolhidos. E é sobre este assunto que nós vamos falar, porque na semana que vem, na sexta-feira que vem, a gente inicia a série de entrevistas, né, de conversa com os candidatos a prefeito aqui nesta bancada. A partir do dia 6 de setembro, a gente vai receber os candidatos a prefeito e a vice para conversar um pouco, dialogar sobre as propostas para o nosso município. Aqui do meu lado está o jornalista, meu colega Daniel Porto, veio nos ajudar a fazer uma análise do cenário que já se mostra. E Daniel, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Claudio Henrique, boa noite, público que acompanha a Rede Sim, né? Prazer tê-lo conosco, doutor João Vitor Gomes Correia, advogado também. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço também, Daniel, aqui pela presença. E vamos ter um excelente bate-papo e uma boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Bacana. Como eu disse, você pode interagir conosco, mandar sua opinião, sua participação pelo 99808-3421 é o nosso WhatsApp. 99808-3421. Manda aí sua mensagem. Participe conosco, isso é muito importante. Daniel, começou então, né, a propaganda no rádio e na televisão, apesar de nas redes sociais isso já vinha acontecendo, os candidatos já se movimentando, fazendo reuniões, mas parece que quando começa no rádio e na TV, parece que de fato a propaganda eleitoral começou, né? Oficialmente, né? Oficialmente,
Rádio e TV, né? Agora, o que você disse, já vem há meses, né, doutor? Sim. A campanha se desenvolvendo e realmente são esses 45 dias finais, né? Que muita coisa vai acontecer, assim, analisando, já falando, dando um pitaco sobre o cenário em Linhares, né? A gente observa uma certa concorrência, né? Certo... Começa a se acirrar, né? Essa concorrência. E entre alguns candidatos, né? E a gente entende que está em aberta, a disputa está em aberta, até em razão disso que vai trazer emoção, né? Para quem gosta da política, para quem acompanha, para a população do modo geral, né? Doutor João, oficialmente a campanha começou, como eu disse, nesse dia 30, né? E ela tem um prazo para terminar, tem um prazo final aí. Sim, quando a gente fala de direito eleitoral, a gente tem que lembrar que o calendário eleitoral é muito importante. O calendário é programado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE, onde vão constar as datas mais importantes, e o fim das eleições é uma das principais datas, porque a eleição tem que acabar, obviamente, e todo mundo que foi eleito tem que assumir. Né? Tem que ocorrer a diplomação e depois a tomada de posse dos mandatos pelos eleitos. Então, a data final das eleições é ali no dia 6 de outubro. É um domingo, né? O primeiro domingo, o dia da eleição propriamente dito. Linhares é uma cidade que não tem segundo turno, nós temos menos de 200 mil eleitores, então pela legislação eleitoral, menos de 200 mil eleitores, nós não teremos segundo turno ainda, porque nosso número de eleitores só aumenta. Então, em breve, nós já poderemos ser contemplados pelo segundo turno. Ô Daniel, naqueles dados que você costuma tabular lá, que eu sei que você tem tudo na ponta da língua, nós temos hoje aptos aí mais ou menos quantos mil eleitores, hein? Você tem ideia? Votantes, os eleitores, 122 mil, né, eleitores, mas assim, 90, vamos considerar 90 mil, né? Que 90 mil efetivamente deverão ir às urnas. Linhares está um pouco longe ainda, são 200 mil eleitores para o segundo turno, né? Mas a gente tem certeza que quando chegar, Linhares não vai voltar ao primeiro turno. Tem uma situação de governador Valadares, que é aqui perto, que tinha segundo turno, e né? Passou a não ter. Voltou porque, em razão assim, de muita gente que vai para o exterior de Valadares, aqui em Minas, né? E a Covid, né? E tal. Então deixou de ter segundo turno. Nessa eleição agora de outubro só vai ter o primeiro turno. Doutor João, o senhor falou 200 mil eleitores, não são eleitores, não são habitantes. São os eleitores habilitados lá pelo tribunal, no caso são aqueles que se cadastraram aqui no cartório eleitoral aqui em Linhares, mas devidamente certificados pelo TSE para serem votantes. Obviamente que nessa conta tem aí os menores de 18, né, com 16, e os que já passaram dos 70, que alguns vão, outros não preferem nem ir votar. Sim. Se a gente for olhar a nossa pirâmide etária hoje, são os dois maiores agrupamentos de não votantes. É a galera que tem o direito ao voto, mas não o exerce por causa de uma questão facultativa, né? Mas isso tende em Linhares, essa participação, como a gente teve um aumento, eu acho que a eleição de 2020 para essa de 2022 teve um aumento considerável de eleitores, é justamente por causa da população mais jovem entrando na faixa obrigatória de eleitorado. De votar. Ô Daniel, a gente, como eu falei, já há alguns dias, né, o bloco está na rua, os candidatos fazendo suas reuniões, suas carreatas, não, mas suas caminhadas, né? E as redes sociais também, mas parece que com a televisão e o rádio entrando na jogada, aí a coisa de fato formaliza, ganha ali um novo contexto, que é o contexto da campanha que começou, e é onde, né, são os veículos em que os candidatos podem formatar e apresentar suas propostas, né? Exatamente. E observem, a gente tem aqui, né, 21 partidos. 21? Né, 21 partidos, né? Então, assim, 6 nem candidato a vereador tem, né? Não apresentaram, né? Então, assim, justamente porque o candidato a prefeito, muitas vezes, ele corre atrás, né, para ter um partido, o apoio de um partido, justamente em razão do tempo de rádio e TV, né? Então, nós temos, assim, de 21 partidos, 15 têm candidatos a vereador, né? E 6 não. Né, e nós temos mais de 200 candidatos, né, a vereador. Linhares, assim, se pegar as últimas eleições, 100, arredondando, 100 candidatos têm potencial eleitoral, digamos de 180 votos para cima. Então, na verdade, assim, uma eleição em Linhares, se fosse considerar só a questão do legislativo, né, cada partido pode apresentar 18 candidatos. Então, 18 aí, 5 partidos, né? Daria para brigar, contemplar... O pessoal que está em casa aí já se preparando, já, o eleitor, hoje nós temos quantos candidatos, né, a vereador? O último levantamento, 216, mas acontece, assim, nós temos tem candidato que renuncia e tem candidato que
assume pré-candidato que acaba registrando a candidatura, ou estava subjúdice. Isso vai oscilar um pouquinho até. Então oscila, são 200 e pouco. Agora sim, considerando que tem 100, né, que nas últimas eleições 100 candidatos tiveram de 180 votos para cima, 200 votos para cima, então, no caso, 5 partidos seriam suficientes para contemplar todos os candidatos. Mas aí eles são 200, assim, muitos historicamente não tem muito voto, né? E, enfim, o que acontece? Existe a possibilidade, como acontece toda eleição, de partidos não elegerem ninguém. Isso deve acontecer, não, certamente. Com certeza vai acontecer. Assim, Doutor João, o Maxson está mandando aqui um abraço aqui na rede social. Tá Obrigado, Maxson. YouTube, né? Valeu. Está acompanhando o bate-papo aqui, deixando um abraço. Obrigado, viu, Max? Pessoal que nos acompanha também pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Doutor João, a gente sabe que as eleições, né, a forma de divisão de vagas na Câmara, aí vamos falar da Câmara de Vereadores, né? Sim. Ela é bem curiosa, né? Porque aí tem que obedecer a um critério de proporcionalidade, tem um número mínimo de votos, não é isso? Sim, como a eleição para a Câmara é muito diferente, você tem que contemplar vários segmentos da sociedade, inclusive a oposição. É uma questão importante para o direito eleitoral. Você tem uma composição de membros de Câmara um pouco diferente. Então você precisa ter o coeficiente eleitoral, que são aqui em Ares ficaria em torno de 5.000, 5.200 votos. Se for manter essa média de 90 mil eleitores, cada partido tem que ter, no mínimo, essa votação para ter direito a uma cadeira. Então você vai, olha, eu fiz 5 mil, para ter direito a 2 tem que fazer 10, para ter direito tem que ter 3. Então vamos explicar bem nos mínimos detalhes para quem está em casa. O partido A tem lá 20 candidatos dentro daquele partido. Sim. Aquela turma toda junta tem que fazer no mínimo 5 mil votos. Exato. Para eleger um vereador, pelo menos. Para fazer uma cadeira lá dentro. Uhum. E quem ganha essa cadeira? É o mais votado. Entendi. Quem performar melhor no partido leva a cadeira. E é por isso que fica importante aqui para o eleitor que está nos assistindo de não fazer o voto de legenda. Escolha seu candidato, porque você quer, por exemplo, vamos supor aqui que o Daniel ele é candidato. Você quer que o Daniel chegue lá, você tem que digitar o número dele na urna, não só a legenda dele. Porque o voto de legenda, ele entra no cômputo dos 5 mil. Mas o número dele é que vai levar ele para... Entendi. Né? Então a gente precisa disso. Tem que estar atento a esses detalhes, né? Sim. A gente estava até conversando antes do programa, né, Cláudio Henrique, com o doutor João Vitor aqui. Duas questões assim, que precisam, acho que são importantes colocar. A primeira é porque são 10%, né, doutor? A cláusula de barreira impõe em 10% do coeficiente eleitoral. Então tem que ter 500 votos ali para entrar. 500 votos. E num segundo momento, aí na segunda rodada, 20%. Então é o candidato que teria aí 1.000 e poucos votos, não é isso? Sim. Na prática, o partido que tiver lá um número... Talvez tenha um número pequeno de candidatos. Se essa turma junto, todo mundo ali, não atingir pelo menos esses 10%, já não faz ninguém de já cara. Não entra ninguém. Já não entra de jeito Esses 5 mil votos vão ser descartados, vão infelizmente. Ser todos pulverizados, porque não tem jeito. Vê que a coisa... Mas é uma forma de contemplar, como o senhor mesmo disse, né, as várias correntes, né? Sim. Só uma outra abordagem também, Cláudio Henrique, a gente começou falando em 90 mil, a questão da abstenção, né, assim, que normalmente 25%, 30%. Então, se você pega assim, o não comparecimento às urnas, já é um complicador. E depois tem quem vai, mas vota em branco ou vota nulo, né, doutor? Sim. Então, assim, tudo isso, no nosso entendimento, enfraquece a democracia. Né? Tanto quem não vai às urnas, ou quem vai e vota nulo ou em branco. A gente vai continuar falando dessas curiosidades, né, para o eleitor ficar atento, né, sobre a questão do coeficiente, né, que é o mínimo de 5 mil para fazer um vereador, né, dentro do partido. Mas eu queria, Daniel, voltar aqui e falar sobre aí já falando da majoritária, que é quem é o mais votado, é o eleito, que é o cargo de prefeito, né? O mais votado já de cara ganha ali, não tem outra conta a se fazer, né? Daniel, o atual prefeito Bruno Marianelli, do Republicanos, ele está na coligação que tem apoio aí de mais vários outros partidos, né? 8 partidos, né? MDB, PSD, Novo... PP... o PP. São 8 partidos. São 8 partidos, né, que compõem essa... Isso na hora também de dividir o tempo lá, isso aumenta, né? Exatamente. E ele tem mais candidatos a vereador também, tem 96, né? O deputado Lucas tem 80. Isso ajuda a impulsionar também? Ajuda porque são lideranças que estão levando o nome do candidato a prefeito para a rua, né? O Daniel, PT, o PL do Maurinho tem 18 candidatos e o PT...
15. 15 candidatos, né? Agora vamos falar do PT. O Wilson Ramos Filho, né, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores, ventilou-se essa ideia, essa possibilidade de que Zé Carlos Elias viria candidato, mas assim, ele recuou, ele tem algumas pendências ainda na justiça, né? Mas você acha que esse cenário se mantém como tal ou pode haver alguma mudança daqui para lá? Provavelmente teremos novidades na semana que vem. Até o doutor João Vitor está aqui e vai até falar. Fala com mais propriedade. O candidato ele pode ser mudado, substituído, né? Quem se registrou pode renunciar e assumir um outro candidato. O ex-deputado Zé Carlos Elias ele teve uma vitória em Brasília, né, nessa semana, né? No STJ. Mas tem uma consideração importante a fazer sobre esse caso. Isso. Certo. Então, assim, só grosso modo, então existe a possibilidade. Até conversei com a assessoria jurídica dele, pouco antes de entrar no programa. Para entender isso aí. Existe muito otimismo, assim, da parte deles. Eles entendem que até 15 de setembro a situação será resolvida. Daqui a 2 semanas. Né? Porque é o prazo, né, limite, né, doutor, para poder ele assumir, o Zé Carlos, no caso, assumir a candidatura. Então, como ele está afiliado ao PT, seria uma troca, né? Uma peça pela outra, mais ou menos assim? Nós tivemos uma atualização desse caso da filiação dele. Dia 27, perdão. O TRE negou a filiação dele ao PT, não pôde se candidatar, só que o que acontece? Existem várias causas de inelegibilidade pela legislação. Você tem os processos criminais e tem os processos de improbidade administrativa. O Zé Carlos ele tem essas duas situações. Os processos criminais dele caíram. Não são empecilho para nada. Não são empecilho para nada. Porém, ele ainda tem uma condenação por improbidade que ainda resta acabar o prazo, que é 2026, ou caso o STJ decida anular essa improbidade. O que acontece? O STJ ainda não colocou esse processo em pauta para julgamento. Então, pode ser que nos próximos 15 dias se resolva essa situação? Pode ser. Eu não vou falar aqui que isso não vai acontecer, porque a gente está falando do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro, ele às vezes prega umas peças nas nossas análises. Mas, caso essa improbidade se mantenha, ele não poderá ser candidato até o prazo se vencer, ou, como o STF já disse, até o Poder Legislativo mudar a lei da ficha limpa, como tem um projeto que já está no gatilho para ter essa alteração da lei da ficha limpa acontecer, mudando a forma de interpretação dessa inelegibilidade e diminuindo esse prazo consideravelmente. Entendi. Então ele tem esse pequeno obstáculo, pequeno não, um grande obstáculo. É um grande obstáculo. Que precisa ser resolvido. Mas assim, acredito que se o time de advogados dele tem um otimismo aqui, não cabe a mim fazer nenhum tipo de análise quanto a isso, apenas explicar que, olha, se essa improbidade se manter, ainda se mantém as restrições. Não tem jeito. Só respondendo, Claudio Henrique, a questão do PT, especificamente falando, né? O Zé Carlos, na verdade, o que acontece? Se eu tiver qualquer problema eleitoral, eu não consigo votar, por exemplo, né? Eu não consigo me filiar a determinado partido e tal, a um partido. Então existe um impedimento. O Zé Carlos, ele era filiado ao Solidariedade e tentou a filiação em tempo hábil ao PT. Só que como ele tem um impedimento, né, na justiça eleitoral, um impedimento eleitoral, então ele não conseguiu. Sim. Então, assim, digamos assim, uma interpretação, ele derrubando esses obstáculos, aí ele teria também o TRE teria que considerar a filiação dele ao PT. Então, na verdade, é um caminho. Agora, assim, tudo questão de interpretação, né, doutor? Sim, claro. E, assim, existe a possibilidade, a gente não está cravando aqui, né, dele assumir que é o que o PT, né, eu conversei com a Tereza Brandão, que é a presidente do partido, a assessoria jurídica dele, o doutor Claudio Emílio Peizino, enfim, eles estão otimistas e estão entendendo, acreditando que até 15 de setembro o Zé Carlos vai se lançar candidato. Então vamos aguardar, né? Essa possibilidade então existe, Sim. Basta que derrube essas barreiras aí para que ele possa retomar o lugar. Lucas Escaramuço, Daniel, como é que você vê? O Lucas é do Podemos, né? Um partido que está também coligado aí com o PSB, não é isso? PSB são 6 partidos, 6 né, partidos, que acompanham o PSB, deputado. PDT, PRB, União Brasil e PSDB Cidadania, né? A federação, né? PSDB Cidadania. Isso. A questão, assim, o que eu observo, o Claudio Henrique, doutor João Vitor, o linharense, o eleitor, assim, historicamente, tudo que a gente fala é com base em eleições anteriores, né? Tem que ter um embasamento. O eleitor sempre se ateve às questões locais. Sim. A gente observa, assim, um debate local.
Por isso, até em razão disso, que a gente entende assim, que o Bruno, né, o prefeito, organizou 8 partidos e tem o apoio do ex-prefeito Quirino. O deputado Lucas, né, já vem de 4 eleições, também ganhou musculatura eleitoral, digamos assim, né? Então, assim, eles discutem as questões locais. E no caso do Mauro Rossoni, né, Júnior, né, que é o Maurinho, que é do PL, do partido do ex-presidente Bolsonaro, e o PT, com o partido do presidente Lula, eles tentam assim um debate ideológico, eles tentam nacionalizar a disputa. Historicamente, aqui em Linhares, isso nunca deu certo. É isso que eu ia te perguntar, você acha que isso pode impactar de alguma forma? Não, o que eu acho o que eu entendo que pode ocorrer, assim, o fato de José Carlos Elias, não em razão especificamente do PT, mas pelo fato de ele já ter sido deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, vereador, então ele teria o recall dele, né? Ele tem os votos dele, não especificamente do PT. Tá certo. Doutor João, explicando mais um pouco para quem está em casa também, nesse período, né, da propaganda no rádio e na TV, é interessante que tempos atrás, Daniel, eu me lembro de programa de era meia hora, meu amigo. 30 minutos, né? Eu acho que a Justiça Eleitoral ela foi muito sábia nesse sentido, diminuiu para 20 minutos, 10 minutos em 2 horários, e também só para majoritária, só para quem está concorrendo a prefeito, né? Sim. Antigamente o horário eleitoral era quase uma programação da TV, né? Você podia ligar, você podia assistir a tarde inteira. Eu ainda me recordo um pouco disso. Mas assim, houve essa racionalidade do tempo de TV justamente por causa da grande variedade de meios de comunicação atualmente. Antigamente você só tinha a TV e o rádio. Então, para todo mundo conhecer seus candidatos, você dependia dessas 2 únicas mídias e talvez a mídia impressa, um jornal. Agora você tem impulsionamento, você tem o WhatsApp, você tem o Twitter, hoje já não existe mais. Tem Instagram, Facebook, então você tem essa pulverização de meios de comunicação dos candidatos, então você não precisa mais jogar toda essa pressão em cima da TV e ela ficar completamente responsável pela transmissão dos candidatos, né? Inclusive São Paulo, o Pablo Marçal vale exclusivamente das redes, ele não tem tempo de TV. E aí sim, as pesquisas indicam que ele está ali entre os 3 mais votados. Aliás, Bolsonaro em 22, ele tinha 8 segundos. 8 segundos de TV, eu me recordo mesmo. O máximo que podia falar, vote em mim, era o máximo. Né? O máximo. Falar. Bom, nós vamos retomar esse assunto, né? Eu vou pedir ao doutor João para falar mais um pouco sobre as redes sociais, que aí é um outro cenário em que os candidatos podem fazer sua propaganda, mas tem regras também, apesar de muitas vezes as pessoas acharem que é um campo livre. Não é tão livre assim, gente. Tem regulamentação e tem regras a se cumprir. Voltamos daqui a pouquinho depois do nosso primeiro intervalo. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, fazendo um apanhado geral, né, falando sobre o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, a campanha eleitoral que já está agora a pleno vapor, para que no dia 6 de outubro, né, nós eleitores, possamos ir às urnas para escolher o nosso candidato. Em Linhares são 4 candidatos a prefeito, né? Eu quero pedir à produção para colocar novamente na tela aí os candidatos que lançaram suas campanhas, estão em campanha, né? O atual prefeito Bruno Marianelli do Republicanos, o deputado estadual Lucas Scaramucci do Podemos, o Maurinho Rossoni, candidato pelo PL, e o Wilson Ramos Filho, né, o galego, como é mais conhecido, pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos falar dos vices ali, Daniel, eu queria que você comentasse. O Bruno escolheu ali o Dr. Cardia. Você acha que foi uma boa escolha aí, a sua opinião? Minha opinião, ótima escolha. O Dr. Cardia foi candidato, foi suplente senador em 1990, candidato, né? Depois ganhou para vereador em 92, né? Tem uma caminhada aí de mais de 30 anos na política local, foi candidato a prefeito, foi o vereador com mais de 4 mil votos, reeleito em 2012. Bacana. Um nome e um médico respeitado demais em Linhares, né? Aí nós temos a questão do vice do Lucas, né? Deputado Lucas. O Franco Fiorotti. O Fiorotti, que é jornalista, né? Foi secretário de Agricultura em Linhares, é cunhado do Lucas, né? Temos o Nem Casanova, que é o vice do Maurinho, né? Eu conheci ele lá em Soretama, um comércio lá em Soretama. E o doutor Teobaldo, que é o vice do galego, né? Do Wilson Ramos do PT.
Dr. Teobaldo, um médico também, muito conhecido e respeitado. Filiado ao PCdoB, que está junto com o PT, né? PCdoB é a Federação PT-PCdoB-PV. Né? O blocão deles. Blocos, isso aí. Doutor João, vamos falar um pouquinho sobre redes sociais, essas questões de impulsionamento, o que pode, o que não pode. O candidato ele pode colocar dinheiro, por exemplo, vou pagar aqui a rede social X para poder... X aqui, gente, é no sentido da palavra, né? Para poder impulsionar a minha campanha. Isso a lei permite. Sim, a lei permite o impulsionamento depois de um bom tempo com o impulsionamento já permitido para comércio, para fins comerciais, foi permitido pelas candidaturas, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E desde que você siga os critérios de, olha, eu estou pagando oficialmente a rede, eu não posso me valer de um serviço alternativo, o impulsionamento tem que ser da rede social. Tá? Para quem está nos acompanhando, o candidato ele faz uma contratação com a rede, isso vai gerar uma nota fiscal, um contrato. Ele tem que comprovar isso depois. Tem que comprovar. Quanto que gastou. Exatamente. Interessante. E a gente tem um campo hoje de influenciadores aí nas redes sociais, né? Que são aquelas pessoas que de fato vendem produtos, vendem nomes por aí fora. Elas também podem ser contratadas para esse tipo de coisa? Não. A legislação eleitoral proíbe a contratação de pessoas físicas para fazer esse trabalho virtual de impulsionamento de candidaturas. O influencer, obviamente, como todo cidadão, ele tem o direito à manifestação política. Ele pode se manifestar politicamente. Apoie o meu candidato, não. Mas ele não pode receber de uma campanha para ser uma espécie de panfletário virtual, uma pessoa que vai ali estar levando o nome do candidato para frente. Isso tem que ser voluntário mesmo, como determina a legislação. Ô Daniel, nós que já participamos assim, de campanhas, de várias campanhas, né? Como disse o doutor João, há anos atrás eram somente o rádio e a TV. Hoje nós temos aí uma máquina fortíssima de comunicação que é a rede social. Agora, é preciso ter critérios, né? Critério, assim, na verdade, uma candidatura é uma empresa, né? Um candidato hoje tem um CNPJ ali por trás. Tem um CNPJ, a questão contábil, a questão jurídica é muito importante, está aqui o doutor João Vitor, mas a questão contábil também. Porque a questão existe o fundo partidário, tem um dinheiro que vem, um recurso que vem do partido, mas para quem quer prospectar o dinheiro assim na cidade, né, junto à iniciativa privada, as pessoas físicas, né, existe uma série de critérios, né, que não é simples, né, doutor? Sim. Aí vem a questão contábil, tem que ter um contador também experiente, né, uma empresa, para poder orientar os candidatos, os partidos, para evitar um problema, que às vezes o candidato ganha, mas não leva em razão da prestação de contas. A gente fala que a eleição termina dia 6, mas a prestação de contas vai embora. Até o ano que vem, né? Até o ano que vem. Então são essas duas questões, a questão jurídica e a questão contábil, que é muito importante também. Doutor, advogados e contadores, gente, vão ter muito trabalho, né? São peça rara, agora tem que ser, tomar esses cuidados, né? Doutor João, agora é importante lembrar que assim, uma prestação de contas mal feita, ela vai repercutir na vida do camarada durante muitos anos, né? Sim, ela pode ter consequências até mesmo para o sujeito poder participar de futuras eleições, né? Obviamente, o tribunal ele não quer que ninguém não participe das eleições, até porque, via de regra, todo mundo tem um direito fundamental, está lá na Constituição, de participar da vida política, mas quando o erro de cálculo ali, ele é muito astronômico, você gasta demais, destoa muito, e principalmente quando isso te gera um benefício muito grande, você está gastando mais do que deveria e ao mesmo tempo você está arrecadando mais votos do que os outros candidatos, você fere a isonomia e você pode acabar até mesmo perdendo a sua candidatura ou a sua diplomação, se você tivesse sido eleito, e ainda por cima mas ter os seus direitos políticos suspensos. Vale lembrar que até a posse, né, muita água pode rolar, porque de repente foi eleito, mas se tiver alguma marra, tá enrolado. Nós estamos falando de 90 dias aí, de muita coisa. A campanha 45 está só começando, olha o tempo que passou. Então, vou até ampliar então a situação. Tem um amigo meu que foi candidato aqui em Linhares, a vereador, nas últimas eleições, 2020, não ganhou, e ele teve uma orientação até de um contador, né? E ele fez um procedimento, né? Ele depositou o dinheiro que tinha nota fiscal e tal, um procedimento contábil. Ele depositou o dinheiro, só que da forma que ele depositou, o dinheiro era dele, ele fez um depósito, pagou e tal. Resumindo, está respondendo ao processo. Até hoje. Comprou uma passagem para o exterior, para a Europa,
E quando ele foi pegar o passaporte dele aqui em São Mateus, na Polícia Federal... Enrolado também lá. Estava com problema, o passaporte está bloqueado. Então, assim, além dele ter perdido, ele não ganhou as eleições... Enrolou a vida dele. Está respondendo, até para pagar existe uma burocracia. Doutor João, é bom lembrar que, assim, precisa ter o advogado, precisa ter lá o jornalista, o contador, Sim. Mas não é qualquer contador nem qualquer advogado. A pessoa tem que estar atualizada da lei, né? Sim, assim, a cada eleição, a gente que trabalha com direito eleitoral, para quem não me conhece, eu sou advogado eleitoralista e criminalista, a cada eleição a gente tem que estudar tudo de novo. Sempre muda, né? Porque, assim, a legislação, ela não muda já tem uns bons anos aí, umas boas décadas. Mas o TSE, ele emite resoluções que o vai tempo atualizando, todo, que vai atualizando a legislação. Então, a cada eleição, poxa, 2020, a última eleição municipal, não tinha chat GPT, não tinha deepfake, não tinha inteligência artificial. Hoje, em 4 anos, você já tem hoje um aplicativo, um programa de computador que pega o seu rosto, Cláudio, coloca aqui no Daniel e tá tudo certo. E como é que a justiça acompanha o negócio? O Ministério Público pode acompanhar um negócio desse, porque é um mar de informação, né? Sim. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns professores de direito eleitoral que já estavam falando na época do metaverso ainda, quando tinha aquele universo virtual do Facebook, que aquilo ali assim, não chegou a vingar, mas eles já estavam estudando a possibilidade desse metaverso impactar as eleições. Era então, um prenúncio assim, disso aí. É um prenúncio. Então a gente já está falando... A eleição de 2020 acabou, os promotores que trabalham com direito eleitoral, os juízes eleitorais já se debruçaram em cima de um negócio que... Só pela possibilidade de se impactar as eleições. Doutor João, aproveitando falando ainda de internet, os comícios, né, Daniel? Os tradicionais comícios, eles ficaram meio que deixados de lado. Hoje os candidatos preferem as caminhadas, as reuniões e tal. Agora, fazer um comício virtual, por exemplo, a transmissão ao vivo, pode? Pode. A live, ela segue a regra do comício. Mesma coisa. A live, ela é nada mais nada menos que um comício virtual. Então você, por exemplo, não pode ter a participação de um grande influenciador na sua live. Você não pode ter a participação de um artista, porque senão vira showmício virtual. É proibido. Né? É proibido. Mas assim, se você vai fazer uma live, você segue a regra do comício. Você vai fazer uma grande transmissão, dali com as suas cores de campanha, tudo que está dentro do formato do comício, você leva para a live. E, inclusive, as restrições. Meu amigo. A situação mudou. Já dizia o comentarista, a regra é clara. E o comício ficou obsoleto, né? O Claudio Henrique tem até essa questão da vereança, assim, que a gente trouxe informações também em relação a 2020, na eleição municipal, a última que nós tivemos. Os 3 vereadores eleitos em 2016, e diplomados, né? Dos 3 vereadores, 3 foram reeleitos. Em 2020. E agora nós temos, dos 17 que foram eleitos em 2020, 4 já não estão na disputa, né? 2 não são candidatos? Não são candidatos. Quem são eles? O Valdir Maciel e o Valdeir de Freitas saíram durante a legislatura, né? 2021, 2024. Nesse processo aí. E o Edmar Vitorazzi e o Tarcísio Silva também não são candidatos. Não são candidatos. Então, de 17, a gente já reduziu para 13. 13. Esses 13, eles estão abrigados em 6 partidos. Você acha que desses 13 aí, quem continua lá, Daniel? A sua opinião? De 5 a 7. De 5 a 7 desses 13 devem ser reeleitos. Essa avaliação que a gente faz com muito cuidado, porque tem um no DC... Pode citar os nomes de cada um? Não. Sei, eu acho que não é prudente. Mas tudo bem. Não configurar que nós estamos fazendo a campanha para o vereador aqui. Tudo bem, fazendo uma análise, vamos lá. Ok, mas tem um no DC, um no União Brasil, né? 2 no MDB e depois 3. 3 no PSD, 3 no Republicanos e 3 no Podemos. Entendi. São os 13. Então eles estão em 6 partidos. Então tem partido aí que vai eleger vereador, que não tem vereador, então, né, dos 17, e a gente entende que, como os 13 ali estão em 6 partidos, certamente de 5 a 7. Vou lembrar uma coisa aqui, em 2020, na campanha de 2020, na eleição 2020, teve vereador que entrou numa vaga na Câmara com menos de 600 votos, 500 e poucos votos. Você acha que isso pode se repetir agora? Não vai ser, tranquilamente, pode. O doutor João Vitor citou. São 18, o limite para cada partido para apresentar são 18 candidatos. Então, tem vários partidos que têm 18 candidatos. Então, se um tem 600 votos, né? Se somou os 5 mil votos para eleger o primeiro,
o primeiro... Então, uns 600 votos, já, você tem ideia, se 10 tiverem 600 votos, já deu 6 mil votos. Tem mais 8. Então, enfim, com 600 votos dá para ganhar tranquilamente. Essa probabilidade continua... Uma outra situação, que quando o doutor João Vitor falou da mudança da interpretação do TSE, situação curiosa. O entendimento que a gente tinha, né, os juristas, né, tinham, é que quem teve menos de 10% dos votos está fora. Uhum. E esse era o entendimento. Então a gente entende que o suplente também, que ele pode assumir a qualquer momento a vaga, ele deveria ter os 10% também. O que aconteceu? Nós tivemos um caso lá no Paraná, do Deltão Dallagnol. Ele teve 350 mil votos. Aí ganhou. Começou a legislatura, ele foi cassado. Aí veio essa dúvida, porque aí ele praticamente sozinho. Tinha um ex-deputado chamado Luiz Carlos Rauli, que teve um negócio de 5, 6 mil votos. Votação de vereador. Ele ocupou a vaga do Deltão Dallagnol. Era o que tinha direito à vaga. Exatamente. Aqui nós temos um caso assim, aqui em Linhares, assim, na última eleição agora, ano retrasado, o PT, né, a federação, elegeu 2 deputados federais. O Helder Salomão e a Jaqueline Rocha. A primeira suplente é a Geisa Pinheiro, aqui de Linhares. Ela teve 7 mil votos. Então, ela com 7.010 votos, ela é a primeira suplente. Então, assim, a questão dos 10%, houve um entendimento, uma discussão no próprio STF, no TSE, e mudou o entendimento, a interpretação. Então, quem fica, onde a gente quer chegar, é que o suplente não precisa ter 10% dos votos. Né? Não necessariamente. Não necessariamente. Atingindo o coeficiente, né? Isso, sim. 5 mil. Se o titular que entrou, né, chegou nos 10% na primeira rodada, né? Quem tiver menos, com 200 votos que seja, pode assumir a vaga. Sim. Bom, vale lembrar, gente, que no Brasil, diferente de muitos países, aí, nós temos uma justiça eleitoral, ou seja, uma guardiã, aquela que cuida de fato do processo para torná-lo o mais equitativo possível. Sim. Né? Equilibrado. O Brasil ele tem esse diferencial, nós temos uma justiça dedicada assim como nós também temos uma justiça dedicada ao direito do trabalho, nós temos uma justiça dedicada ao direito eleitoral, né? E ela tem essa dupla função, uma função administrativa e uma função legal, judicial, de fato. Então, assim, o juiz eleitoral, ele é ao mesmo tempo o juiz que vai julgar os casos, como a gente tem normalmente, e também um agente administrativo das eleições. Então, por isso acaba gerando algumas questões, como, por exemplo, o poder de polícia do juiz. Juiz eleitoral, foi uma grande discussão agora também com algumas decisões recentes do TSE. O juiz eleitoral ele tem poder de polícia para, por exemplo, se ele vê uma propaganda irregular num veículo, por exemplo... Não precisa nem ser provocado para isso. Ele não precisa ser provocado, só que aí entra a grande questão. O juiz eleitoral ele pode simplesmente remover aquele adesivo irregular, mas qualquer punição que ele vá ter, ele tem que caminhar para o Ministério Público. Não pode ser... Não pode. Ele pode parar. Prazer, né? Ele pode parar a propaganda irregular. Na verdade, é obrigação dele parar a propaganda irregular, mas eventuais punições, só mesmo o Ministério Público pode ter esse poder. Ô Daniel e doutor João, a gente está acostumado muito a ver assim, as denúncias de irregularidades partirem de partidos adversários, né? Que vão para a justiça questionar uma situação do adversário, às vezes até para prejudicar mesmo, né? E tem todo direito se está irregular. Sim. Mas o próprio cidadão ele tem esse direito e dever também de denunciar algo irregular que ele perceba, não? Sim, a proteção das eleições ela cabe para todos, para candidatos e também para o cidadão, né? A Justiça Eleitoral tem o pardal, mas tudo que faz o juiz ter uma ciência de que há uma irregularidade acontecendo é válido, né? Eu recentemente atuei em um caso em que o promotor eleitoral falou, olha, levou-se ao conhecimento do juiz uma situação de irregularidade e o juiz ele é obrigado a dar algum provimento a respeito daquilo ali. Tem que responder. Ou ele vai mandar parar ou ele vai mandar continuar. Não tem muito para onde escapar. Por quê? Porque não é exatamente a forma, mas sim, olha, o juiz tomou ciência desse fato. Então ele tem que dar alguma providência, nem que seja pegar e falar assim, olha, eu vou encaminhar isso para o Ministério Público para ele ver o que ele faz. A opinião dele. E isso cabe, a proteção das eleições cabe para todos. Inclusive, quando a gente fala de eleições federais, candidatos, por exemplo, a deputado estadual, eles podem denunciar
candidatos a deputado federal que estão com campanhas irregulares, ou até mesmo o próprio presidente. Eu acho que é bacana, é o processo democrático, né? Sim. Tem um pitaco aí? Vamos lá, a gente vai para o intervalo, não pode falar. Rapidamente, sim, a questão do eleitor, a gente chama atenção assim, da necessidade de consciência do eleitor, porque isso é fundamental, toda né? eleição eu gosto de ficar rodando durante o dia, vou nos colégios eleitorais, nas escolas e tal, e é um escândalo, assim, infelizmente, assim, porque se o eleitor ele quer vender o voto, a justiça eleitoral não tem braço para chegar. Não. Então a gente observa diversos candidatos comprando voto abertamente e tal, não tem para onde recorrer. Às vezes tem uma situação que você tenta recorrer a uma autoridade, a própria autoridade tem interesse em determinado candidato e tal. Então, assim, é uma situação muito... Só o eleitor para diminuir essa situação que a gente tem hoje. É o melhor fiscal que existe, o próprio eleitor, assim, para ele não vender o voto, no caso. E a outra situação, o Claudinho aqui, a gente até conversou antes do programa, eu penso que merece aí uma citação, é essa vergonha que a gente tem hoje, essa bagunça em relação a pesquisas eleitorais. Bem lembrado. No último bloco agora, nos minutos finais, eu vou pedir para o doutor João nos explicar quais são as regras, porque não é qualquer pesquisa que você pode ir divulgando assim, de qualquer maneira, né, gente? Tem que ter um mínimo de responsabilidade. Daniel, a Jaqueline da Vitória está mandando aqui um abraço para o doutor João, nosso advogado aqui. E ela mandou uma curiosidade aqui. Você sabia que o doutor Cardia foi suplente a senador? Não, ele perdeu, né? Por José Moraes. Ele foi candidato como suplente. Suplente, não ganhou, não. Em 90, mas foi candidato. Zé Moraes. 1990. Foi governador, longe agora, lembra? Candidato a senador. O Josimar Guimarães, você deu o alô aqui, ele mandou também aqui no Zap. O Carioca está acompanhando com um grupo aqui no BNH. Bacana. Gente, obrigado pela audiência, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, voltamos com os minutos finais do nosso bate-papo das 6. Doutor João Vitor vai comentar um pouquinho sobre as pesquisas. Daqui a pouco elas vão estar pipocando aí, você tem que ter critério, né? Não pode ser de qualquer jeito. Voltamos já. Voltamos com o nosso último bloco, os minutos finais do nosso bate-papo das 6, falando um pouquinho sobre o início da propaganda eleitoral no rádio, na TV, a campanha eleitoral a todo vapor, rumo às eleições 2024, a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país. Doutor João Vitor, a gente falava aqui antes de ir para o intervalo sobre a questão das pesquisas eleitorais. Sim. Elas, de fato, são uma ferramenta importante da nossa democracia, porque mostram, assim... muita gente questiona até, Daniel, poxa, mas a pesquisa entrevistou 600 pessoas num universo de 100 mil eleitores. Ora, é uma amostra, né? É uma amostragem. A pesquisa, inclusive as questões metodológicas de pesquisa são muito importantes para você garantir que aquela amostra, ela representa uma parcela bem maior da sociedade, né? Então, assim, quais são as principais regras de pesquisa? A primeira coisa é que a pesquisa tem que estar registrada no portal do TSE. E é facinho, você entra lá no Google, consulta pesquisa TSE, o primeiro link que aparecer. Então, se eu recebi uma pesquisa eleitoral, o ideal é pegar aquele número e verificar se ela está registrada. E verificar se ela está registrada. Inclusive, o portal do TSE não apresenta só essa pesquisa que saiu, mas as futuras que estão para sair também. Já estão lá registradas. E toda vez que você vai registrar uma pesquisa no TSE, você tem que apresentar a sua metodologia, que é a parte mais importante. Quando você faz o registro da metodologia, é ali que vão aparecer os indicativos de que aquela pesquisa está correspondendo a uma fidelidade do eleitorado ou não. Então, por exemplo, você pega o banco de dados do IBGE que fala que existem 52% de eleitorado feminino no Brasil como um todo. Então, na hora que a pesquisa vai fazer o levantamento de dados, tem que garantir que 52% das pessoas que serão entrevistadas sejam eleitoras. E os 48% eleitores. Em tese é isso aí. Exato. Então, você tem que fazer também pessoas que ganham até um salário mínimo, qual é a parcela da população. Então você tem que ir se pautando por dados que já existem, dados representativos das camadas sociais, e colocando e acrescentando isso na sua pesquisa. Quanto maior for essa metodologia, maior e mais diversa for essa amostragem, então, por exemplo, você vai entrevistar evangélicos, vai entrevistar católicos, vai entrevistar umbandistas, vai entrevistar ateus. Quanto mais dados você trouxer para a sua pesquisa, mais fidedigna ela é com aquele resultado final. E quando você olha para a metodologia e você vê que ela está discrepante com aquilo que outros bancos... Tem coisa errada ali. Exatamente. Então, assim, às vezes o resultado parece aberrante, é um negócio muito grande, muito, muito estranho, mas se a metodologia da pesquisa ela estiver correta,
tá ok. Então você teve ali uma questão que está representando. Às vezes a gente sabe que às vezes você faz uma pesquisa em determinado bairro, seguindo uma regra de proporcionalidade, isso vai afetar a sua pesquisa. O dia afeta muito a pesquisa, quem você entrevistou afeta muito a pesquisa, mas, via de regra, nenhuma pesquisa ela é matadora. Jamais, né? Jamais. As pesquisas elas vão fazendo uma análise de conjuntura que, no geral, você tira uma média. É de momento, é um retrato do momento, né? Então, assim, hoje, dia 30 de agosto, as pesquisas vão estar com um padrão. Dia 2 de setembro vão estar com outro. Então, assim, a pesquisa serve para você ir sentindo a temperatura do candidato com o momento. Ô Daniel, é uma ferramenta importante que traz ali um retrato do momento. Agora, o eleitor também não precisa ficar... porque meu candidato está acima... Eu acho que tem que ter fidelidade àquilo que ele acredita, né? O doutor João Vitor falou muito do mundo ideal, né? A pesquisa tem que ter estatística, tem que ter questão científica, etc e tal. Eu já vou fazer uma abordagem para o submundo da política, tá, Claudinei? Porque assim, não, estou falando assim, bem de forma muito aberta. Porque, infelizmente, hoje, assim, virou um mercado, né? Um mercado para movimentar grana e tal. Então, assim, existe muita pesquisa não tem credibilidade nenhuma, não tem sustentabilidade nenhuma. E a gente pede, assim, eu como jornalista, sugiro mais rigor da justiça eleitoral. Porque depois que sai, aí que vai questionar a empresa, entre aspas, que também não tem credibilidade nenhuma, não tem um estatístico de verdade, não tem fantasma, né? Não tem um histórico, não tem... Então, assim, até depois que faz o estrago, para poder, né? A gente está tendo vários casos no Espírito Santo, nos 78 municípios, de pesquisas que não têm credibilidade alguma, mas infelizmente acabam impactando na eleição, fazendo um estrago, porque depois que a justiça vai multar, e essa multa é muito branda, né? A justiça eleitoral, enfim, a gente sofre as consequências. Então, o pedido é para que tenha mais rigor por parte da justiça eleitoral. Só uma observação que, assim, a justiça, ela trabalha mediante provocação. Né? Inclusive, um dos grandes problemas hoje no Brasil é que a justiça está trabalhando sem provocação. Saindo da inércia, né? Então, assim, quando a gente olha, a gente tem que lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral ele é um órgão do Poder Judiciário e ele tem que trabalhar mediante provocação, e é por isso que é extremamente difícil para ele fazer um controle. Imagina, são quantos municípios? Mais de 5 mil 5 mil que estão concorrendo à eleição. Então, você imagina o TSE ter um controle preventivo de, sei lá, 3 pesquisas que vão sair no mesmo dia em 5 mil municípios. Então é por isso que a justiça, o Poder Judiciário como um todo, ele trabalha com um pouco de atraso na hora de você avaliar uma pesquisa. A pesquisa teve um impacto, beleza, mas você tem formas de coibir o impacto. Mas eu acho que o maior fiscal disso aí é o eleitor, ele tem que estar de olho e ver. Tem pesquisa que é discrepante demais, você vai ver que não tem Exato, e tanto é que a Justiça Eleitoral ela não se nega a fornecer nenhum dado. Você apontou para a Justiça Eleitoral que aquela pesquisa tem um problema, ela vai te entregar tudo. As informações estão aqui. Todos os questionários, ela vai te entregar todos os dados para que você, na hora que faça a sua impugnação, tenha 100% de certeza daquilo que está fundamentado, né? Gente, temos que terminar. O programa está terminando. Agradeço demais a presença dos dois. Já estão convidados aqui para a nossa apuração dos votos no dia 6 de outubro. Se Deus quiser, estaremos aqui com certeza. Isso, ao longo de todo o dia, 5 da tarde, aqui acompanhando a apuração dos votos, vendo quem são os eleitos, né? E olha, a partir de sexta-feira que vem, nós vamos fazer a rodada com 4 entrevistas com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito em Linhares, né? A partir do dia 6, 13, 20 e 27 de setembro, são os dias, sextas-feiras, das 18 às 19 horas, entrevista com eles, olha, os candidatos que estão aí, ó. O Lucas Escaramuça, do Podemos, o Bruno Marianelli, que é o atual prefeito do Republicanos, Mauro Rossoni Júnior, do Maurinho do PL, e o Wilson Ramos, filho do PT, estarão aqui junto com os vices, tá? Os dois aqui para uma conversa bem legal. Obrigado, viu, doutor João? Valeu, obrigado, Cláudio. Agradeço a todo mundo que assistiu com a gente aqui, acompanhou. E dia da eleição, pode contar comigo, eu tô aqui nessa bancada. Já está reservado, Daniel. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Claudio Henrique. Rede Sim, sempre dando um show, né? Obrigado. E os telespectadores, o público que acompanhou por outras redes. Um abraço para todos, muito obrigado. Doutor João Vitor, Claudio Henrique e todos da Rede Sim. Todos nós. Gente, está terminando o nosso programa, tem reprise neste sábado pela manhã e nas redes sociais você também pode compartilhar esse conteúdo. TV Sim, esta é da Terra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.